A história do plástico começou com Alexander Parkes, que em 1862 descobriu um material orgânico derivado da celulose. Foi então que, pelas mãos de Alexander, nasceu a primeira matéria-prima feita de plástico pelo homem. Ao longo dos anos, diversos cientistas e inventores descobriram as várias formas do plástico, e dos anos 40 para frente, esse material passou a fazer parte das nossas vidas. Inserido no nosso dia a dia, o plástico não saiu mais do convívio humano. Ele tem sido um componente útil e maleável, substituindo produtos mais caros, como o metal e o vidro, e de origem animal, como a lã e o couro. Mas apesar de ser muito benéfico, se apresenta como um problema mundial por ser um material descartável. Mais de 80% do plástico vem de fontes terrestres, e mesmo que você não more perto do mar, é bem possível que o lixo jogado por você na rua tenha achado o caminho até o oceano. O plástico, que foi inventado há um pouco mais de 50 anos para facilitar a nossa vida, para trazer uma comodidade, ele se transformou num grande problema que as nações, as empresas ainda estão tentando encontrar soluções. A gente sabe que estudos, inclusive divulgados pelas próprias Nações Unidas, mostram que em 2050 nós vamos ter mais plástico no mar do que peixes, se nada for feito. Qual o impacto disso na vida marinha? É o impacto disso na nossa vida, porque bilhões de pessoas dependem dos mares, da pesca, mas a gente vê, e é muito dramática as imagens e os dados que a gente recebe da contaminação do plástico no mar. Mas da onde vem esse plástico? Esse plástico vem das cidades, vem dos rios, vem do lixo jogado no chão, que quando a chuva cai, leva para o bueiro, que leva para o rio, que leva para o mar, quando não tem tratamento. Então é um problema que também tem a ver com saneamento básico, um problema que a gente nunca conseguiu resolver no Brasil. Não é só o plástico que a gente vê na rua, que a gente vê boiando no mar, São essas micropartículas que a gente ingere, que está na nossa pele, que está no nosso cabelo, que vem de roupas, ou que se degradou de uma tal maneira que a gente não tem nem noção que a gente está inserindo, que a gente está tomando. O que vai fazer ao longo do tempo no nosso corpo? Como é que a gente vai digerir esse plástico, Eu costumo falar que se hoje a gente suspendesse, se acontecesse um milagre e hoje não fosse mais nenhum lixo para o mar, ainda o lixo que está no mar vai ficar no mar durante décadas ou séculos, causando impacto para as tartarugas e para os outros organismos. A gente sabe disso, que uma tartaruga quando come plástico, ela pode obstruir o trato digestivo e pode morrer. Se ela vier a óbito, tartaruga, vai se decompor. Em algumas semanas ela vai desaparecer no ambiente, servindo de alimento para animais detritívoros. O plástico que matou ela não vai desaparecer. Ele vai estar novamente solto e disponível no ambiente para servir de alimento para outras espécies. Então esse plástico vai ficar décadas ou séculos no ambiente, servindo de alimento para outras espécies, impactando a vida marinha. Esses pedaços de plástico gradualmente vão se fragmentando em pedaços cada vez menores. Então hoje uma tartaruga come um pedaço grande que vai fragmentar, ela morre, esses fragmentos vão virar fragmentos menores e cada vez menores até serem comidos pelo zooplâncton. E já há evidências aí mostrando, publicações científicas que mostram a presença de partículas de plástico no zooplâncton, que é a base da cadeia alimentar marinha. Então o zooplâncton serve de alimento para o pescado que a gente come. Então a gente está comendo plástico. O termo plástico, mais conhecido como plástico descartável, é o tipo mais comum e prejudicial. É dele que vêm as garrafas PETs e as fibras para a produção de sacolas plásticas, entre outros materiais descartáveis. Ele vem poluindo nosso meio ambiente decorrente ao mau uso e descarte. Por ano, 8 milhões de toneladas desse material são jogadas ao mar, ameaçando a vida marinha e até mesmo a nossa própria existência. Então esse plástico que já está no mar vai causar problemas durante décadas ou séculos. E a gente não conseguiu ainda resolver esse problema, então a gente continua jogando lixo no mar. E é um problema que me parece ainda está um pouco longe de ser resolvido e a gente precisa ser um pouco mais enérgico, um pouco mais incisivo em tentar resolver. Elas estão no mundo há cerca de 180 milhões de anos, vindas de uma evolução a partir das tartarugas de água doce. Pertencentes à família dos répteis, as tartarugas marinhas têm sido um dos animais que mais sofrem com o lixo nos mares. Existem 7 espécies de tartarugas marinhas no mundo
e 5 delas são encontradas aqui no Brasil. Não são exclusividade nossas, as mesmas 5 são encontradas em outros oceanos do país. A tartaruga verde, a tartaruga de pente, a tartaruga cabeçuda, a tartaruga oliva e a tartaruga de couro. As 5 espécies de tartarugas marinhas que existem no Brasil estão nas listas de espécies ameaçadas de extinção. Existem categorias diferentes de ameaça, né? Não é todo mundo numa mesma situação. Algumas tartarugas mais ameaçadas, outras menos. Nós estamos caminhando assim, num sentido positivo, de que algumas espécies estão chegando perto de serem, está se pensando, já está se avaliando a possibilidade de que algumas espécies saiam da lista de espécies ameaçadas. Isso porque nas últimas décadas vem se observando e registrando, cientificamente validando isso, um aumento da população das tartarugas. Então elas estão aumentando. E era isso que a gente queria desde o início, era retomar as populações que estavam muito exploradas. E elas estão chegando numa situação de que em breve poderão sair da lista de espécies ameaçadas. As principais ameaças que existiam na época, em 1980, era a questão do consumo dos ovos e a matança das fêmeas. Então o TAMAR começou focado na proteção de fêmeas e ninhos, para garantir que a tartaruga pudesse complementar o ciclo de vida, monitorando esses ninhos na praia, monitorando as praias. O pai sempre matou tartaruga, até uns 16 anos, assim, 17 anos já comia tartaruga. Depois aí foi parando, aí fomos conhecer o TAMAR, já não podia matar mais, aí os caras já foram fazendo palestra para todo lado, aí foi espalhando. Mas as tartarugas vêm buscar alimento aqui, então elas passam aqui alguns anos da vida delas, crescendo, comendo, crescendo, se desenvolvendo e depois migram para outras áreas. E nessa passagem delas por aqui, elas acabam interagindo com a atividade pesqueira. São capturadas por acidente em redes de pesca e dependendo do tipo de pescaria, algumas pescarias podem levar a óbito, podem matar a tartaruga por acidente, afogada, e essa é uma das principais ameaças para as tartarugas marinhas no mundo todo, essa interação da atividade pesqueira com as tartarugas. Não há uma captura intencional, não existe interesse do pescador de matar ou pegar e matar tartarugas, mas a captura é acidental e muitas vezes elas acabam morrendo. Sempre eles trazem um fio. Aí eles começaram a emplacar, né? Que tinha uma época que não emplacava. Agora, nos últimos tempos, é tudo emplacatado. Placa plaquinha, o número, foi solto. E quando rasga a rede sim, os caras trazem um fio, né? Fala para eles trazer um fio pelo menos, que o interesse é deles no último tempo. Que nosso já... Porque a gente tem, eles dependem da gente. E nos últimos tempos você via a tartaruga boiada aí com machucado, você nem pegava, né? Não tinha para quem levar. Agora não, agora você liga pros caras, os caras vêm rapidinho, vem. E todas que tem, não recolhe agora. Mas as ameaças continuam acontecendo. Então, o impacto do lixo no mar continua acontecendo e ele vai continuar acontecendo. Nosso desafio é realmente conversar com as esferas, sair da nossa zona de conforto, sair da nossa bolha, sair e dialogar com outros setores. Esse acho que é o maior desafio nosso. De quem trabalha com comunicação, de quem trabalha com ciência, é falar para mais gente ouvir. Gente que pensa ao contrário, gente que duvida. E para o enfrentamento, com base na informação, com base na ciência, com responsabilidade. Porque a gente precisa entender que esse é o país que a gente tem para viver. Estamos longe de despoluir o mar, mas com pequenas ações é bem possível que esse problema seja contido a longo prazo. O Projeto TAMAR realiza semanalmente palestras com jovens e adultos sobre a conscientização de preservar as tartarugas e não jogar lixo na rua. E claro, fazer a reciclagem dos resíduos. Outra forma é evitar o uso do plástico no nosso dia a dia. Já é possível substituir o plástico descartável por materiais não descartáveis e não poluentes, que irão ajudar na conservação do meio ambiente. Pois se nada for feito, daqui a alguns anos, vai ser como se estivéssemos literalmente nadando em um oceano de plástico.